noite, meu nome é Pacheco, sou professor aqui do Liceu Tec e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para quem faz os cursos técnicos nas áreas de elétrica, eletrotécnica, eletrônica, automação industrial. No mundo técnico, a nossa linguagem técnica exige conhecimento de notação científica, exige conhecimento de múltiplos e submúltiplos, e é esse assunto que nós vamos falar aqui para vocês hoje. Nós vamos dar uma rápida aula sobre como utilizar esses múltiplos e submúltiplos do mundo elétrico. Normalmente, quando a gente conversa, mesmo as pessoas leigas utilizam muitos desses múltiplos e submúltiplos até sem saber o que se trata. É muito comum a gente falar, por exemplo, olha, eu ouço a rádio 95,3 MHz. É muito comum a gente falar que a tensão é 13,8 kV. É muito comum a gente falar que a corrente é de 30 microampere, né? E todas essas palavras que a gente fala, muitas vezes nós falamos sem nem mesmo saber que dimensão, qual é o tamanho dessas unidades envolvidas. Então, na aula de hoje, ela serve para que você tenha esse conhecimento e a partir daí você pode com tranquilidade conversar tecnicamente com os nossos pares, as pessoas que lidam com o mundo elétrico. Então vamos lá para entender um pouquinho. Nós trabalhamos no sistema decimal. O que significa o sistema decimal? São necessários 10 números para que a gente repita o primeiro número. Olha aqui. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 são 10 números. Quando chega no número 9, o que a gente faz? A gente pega o primeiro número e coloca aqui na sequência 10. Depois vem o 11, 12 e assim por diante, até chegarmos no 19. Quando chega no 19, o que nós precisamos fazer? Passar para 2, 20 e assim por diante, até 29 assim por diante. Isso é o sistema decimal de números. Esse sistema decimal é o sistema mais utilizado no mundo, porém no mundo elétrico, além do sistema decimal, nós temos outros sistemas numéricos. Por exemplo, o sistema binário, o sistema octal e o sistema hexadecimal, que vocês vão aprender no momento certo dentro do curso. Hoje, o nosso foco é, em cima da base 10 do sistema decimal, entender como que funciona essa tabela de múltiplos e submúltiplos. Como eu disse, tudo funciona na base 10. O nosso sistema decimal tem a base 10. O primeiro elemento importante que nós aprendemos na matemática é quando 10 está elevado a zero. Nós aprendemos que todo número elevado a zero é igual a 1. Portanto, 10 elevado a zero significa a unidade de qualquer sistema de múltiplos e submúltiplos que vale 1. Então, grandezas dentro da unidade não requer múltiplos e submúltiplos. Não requer. Então, quando a gente fala, vamos medir o comprimento, a largura dessa sala. Tá, essa sala tem 11 metros de largura. Então, está dentro da unidade. Nós estamos falando em 11 metros dentro da unidade. Todos nós entendemos o que significa 11 metros de largura. Quando eu falo qual é a minha altura é 1,77 m, está dentro da unidade. Então, dimensões como essas são medidas na unidade. Mas lógico que tem coisas que nós precisamos, números maiores, utilizamos os múltiplos. E tem coisa que nós precisamos valores menores do que a unidade, e aí nós utilizamos os submúltiplos. Por exemplo, quando a gente vai medir uma fazenda, né, a medição da área de uma fazenda, a medição do perímetro, do tamanho da cerca de uma fazenda, com certeza a unidade de metro ela é muito pequena, porque o perímetro de uma fazenda normalmente dão alguns quilômetros. Dão alguns quilômetros. Já dissemos a primeira múltiplo, no caso do metro, em que nós usamos a palavra quilo. Portanto, quilo significa 1000 vezes a unidade, nesse caso metro. Quando a gente fala em tensão no mundo elétrico, a unidade de tensão é volts. Então, volts.
Quando nós trabalhamos no nosso mundo, no nosso dia a dia, nessa tomada que nós temos em casa, a nossa tomada é 127 volts. Veja que isso está dentro da unidade. Existem valores em volts muito acima da unidade e existe muito abaixo da unidade. Por exemplo, quando a gente pega uma linha de alta tensão que passa de frente à nossa casa, essa linha ela tem 13.8 kV, ou seja, 13.800 volts, que no mundo elétrico nós dizemos 13.8 kV. Esse K vem daqui, ó, de quilo. E esse quilo significa uma grandeza 1000 vezes maior do que a unidade. Essa quantidade de zero que tem aqui é a quantidade de zero que a gente coloca aqui quando a gente está nessa unidade. E quando a gente vem para essa unidade, olha, precisa esses 3 zeros mais esses 3 zeros. Portanto, a unidade mega, ela exige o 1 com 3 zeros mais 3 zeros. Portanto, nós estamos falando de 1 milhão. Portanto, 1 mega significa 1 milhão. 1 milhão do que, professor? Qual que é a unidade? Nós podemos falar em tensão, nós podemos falar em potência. Nós podemos falar em comprimento, em metro. Qualquer unidade eu posso usar a palavra mega. Um lugar muito comum para a gente usar a palavra mega é a potência. É muito comum a gente falar que um gerador, ele gera 80 megawatts. Ora, olha que bacana. O que significa 80 megawatts? Como que eu faço para saber o que são, quanto vale 80 megawatts? Nós falamos isso com muita frequência, mas nem todo mundo sabe o que significa, qual é a dimensão de 80 megawatts. Agora você vai saber, olha como que é fácil. Você sabe que watts é a unidade da potência, 80 é a grandeza que está sendo dada aqui. O que ficou de diferente aqui? Esse M, que é exatamente o múltiplo do watts, mega ao M aqui em cima. Esse M maiúsculo de mega significa que a grandeza, a unidade em watts, foi aumentada em 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, como que eu faço? Eu substituo esse M por 1, 2, 3, 4, 5, 6 e eu coloco aqui a palavra watts. Então, quando eu digo que um gerador gera 80 megawatts, eu estou dizendo que ele gera 80 milhões de watts. Você deve ter dito, e agora você sabe que megawatts significa milhões de vezes. Outra grandeza que é bastante comum a gente encontrar no nosso dia a dia é quando a gente tem pequenos valores. Por exemplo, uma grandeza muito conhecida é quando a gente trabalha com correntes pequenas. Por exemplo, uma corrente de 20 microampere. É comum a gente falar isso, corrente de 20 microampere. Você já deve ter dito, você já viu alguém falar, olha, a corrente é de 20 microamperes. Mas o que é uma corrente de 20? Qual é a dimensão de uma corrente de 20 amperes? Como é fácil, olha, você vê nessa tabelinha de múltiplos e submúltiplos. Você encontra a unidade ampere, o valor 20, aí você vê aqui essa letrinha esquisita, uma letra grega chamada Mi. Essa grandeza chamada Mi, ela vale, olha aqui quantos zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que agora ela faz o que? Ela faz os zeros andar para a esquerda. Então, como que vai ficar isso? Eu tenho 20 micro, ela vale 10 a menos 6, a nossa vírgula está aqui, olha quantos zeros andando para a esquerda, daqui e para cá. Então, quanto que eu vou andar? 6 casas para a esquerda, então isso força essa vírgula andar 6 casas para a esquerda, portanto, 20 microampere significa 0,00002 amperes. Vamos ver se deu certo? 20 daria aqui. A vírgula está aqui. Eu vou correr 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, que é o que está mandando eu fazer.
Portanto, uma corrente de 20 microamperes é uma corrente bem pequenininha, cuja intensidade vale 0,0000002 amperes. Evidentemente que você entende que se alguém na tua empresa pedir para você como técnico, falar assim, qual a corrente que deu aqui? Ninguém no mundo técnico fala assim, a corrente é de 0,00002 amperes. Claro, não tem lógica. Daí nós utilizamos os submúltiplos. Então, tecnicamente, como que se fala? A corrente é de 20 miliamperes, que vale exatamente 0,00002 amperes. Ok? Muito simples. Outra unidade que nós falamos no início da nossa explicação é quando você ouve uma rádio. Eu ouço uma rádio, a rádio que eu ouço é 100,1 MHz. Olha lá. Todo mundo fala isso. Nem todo mundo sabe o que está falando. O que significa 100,1 MHz? Agora você consegue decifrar isso. Então você anota 100,1 e substitui esse M maiúsculo. Olha aqui, ó. Mega. Quanto vale um mega? 10 a sexta. Quantas casas eu coloco depois da minha vírgula? 3, 6, ó, até chegar na unidade. 3, 6, até chegar na unidade. Portanto, a frequência de 100,1 MHz corresponde a 100, ó, a vírgula está aqui, eu vou correr 6 casas. Ó, a vírgula saiu daqui e ela parou aqui. 6 casas à direita, Hertz. Então vamos ler comigo aqui, ó. 1000, milhão, então 100 milhões e 100 mil Hertz. 100 milhões e 100 mil Hertz é a frequência dessa emissora de 100,1 MHz. Então, 100,1 MHz significa uma frequência muito alta. Nós sabemos que frequência é a quantidade de senoides como essa por segundo. Então, uma rádio que emite essa frequência, ela emite através da sua torre uma frequência que tem 100 milhões e 100 mil ciclos desse em 1 segundo. Isso é a palavra Hertz. Quantos ciclos em 1 segundo? Bom, o mundo técnico exige o conhecimento dessa tabela. E você vai sempre usar dessa maneira. Uma coisa que vem ganhando espaço ultimamente são os nossos HDs externos. Todo mundo quer ter um HD de 1 tera, de 2 teras, de 5 teras. E o que significa um HD de 5 teras? Bom, então olha, o HD externo, ele tem 5 terabytes. 5 terabytes. O que significa isso? A gente fala isso com muita frequência, mas o que significa um HD de 5 terabytes? Agora você consegue. Tera está aqui, ó. Tera significa que nós vamos aumentar a partir da vírgula que está aqui, ó, 3, 6, 9, 12 casas até chegar à unidade, ó, 10 elevado a 12. Então a gente vem e coloca assim, ó, no meu HD tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 bytes. 1000, milhão, bilhão, trilhão, 5 trilhões de bytes. É aquele HDzinho pequenininho que a gente tem, que a gente leva em casa. Olha a capacidade de memória de um HD como esse. A gente fala com muita facilidade de 5 terabytes. Muito pouca gente sabe que 5 terabytes significa uma grandeza de uma palavra eletrônica chamada bytes, que contém 8 bits, né? 8 bits é um byte, portanto, ele armazena 1000, milhão, bilhão, 5 trilhões de bytes dentro desse HD. Essa é a nossa aula, essa é a nossa explicação. Espero que você tenha entendido. Guarda com carinho essa tabelinha, porque você vai precisar no seu mundo técnico todos os dias, não só durante a escola, na sua vida profissional. Foi um prazer estar contigo, um abraço,
Aguardo a nossa próxima aula. Tudo de bom.